Olá, muito boa noite para quem está entrando agora. Fazer também um chamamento aqui no Instagram para estarmos juntos nessa noite de domingo, aqui no nosso espaço de rede social, onde costumo interagir com vocês. Tenho andado um pouco ausente, é verdade. Deixa eu botar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo aí um chamamento também no Instagram para que a gente possa ter as duas redes acontecendo. Boa noite para você que está chegando. A gente tomar uma água aqui. A gente vai falar hoje sobre diversos assuntos. Você está vendo aí na sua tela, você que está assistindo no Instagram. Eu estou com a live no Facebook. Vou deixar alguns minutos aqui a live no Instagram para chamar você do Instagram aqui para o Facebook, né? Onde nós vamos exibir aí vídeos, vamos conversar um pouco sobre eleições para Conselho Tutelar, também para a questão do banheiro unissex do Lula, né? Então a gente também quer falar sobre o aborto, que é uma pauta que o Supremo Tribunal Federal está querendo julgar, né? Também essa decisão esdrúxula do governo federal de banheiros unissex, né? Então, realmente quero chamar você que está aqui no Instagram, vem para o Facebook, vem aqui para o Facebook, porque a gente vai ter exibição de alguns vídeos, aqui eu consigo interagir um pouco melhor no Facebook com vocês aqui no Instagram, uma live um pouco mais restrita, então você que está aqui no Instagram, eu vou deixar mais alguns minutos online, vem para a live do Facebook, onde nós vamos falar, entre outras coisas, sobre aborto, Supremo Tribunal Federal, banheiro unissex, e também tudo isso desembocando na eleição do Conselho Tutelar. Não sei se vocês sabem, domingo que vem tem eleições para conselheiros e conselheiras tutelares em todo o Brasil. Então é importante que as pessoas estejam preparadas. Eu, particularmente, nunca votei para conselheiro tutelar. Esse ano vou votar, porque realmente as coisas estão descarrilando, estão saindo do controle. A gente vê ideologias que são contra a família, estão aí tentando passar os seus candidatos, mas você que está no Instagram, últimos momentos, vem para o meu Facebook, digita lá Thiago Albrecht, vai na minha página, clica para seguir, para curtir. Lá na minha página do Face, aqui no meu Facebook, eu estou ao vivo, eu vou estar fazendo. Então, facebook.com/Thiago J. Albrecht, vem para a live para a gente conversar. Então, vou fechar aqui a live do Instagram, né? E vamos então tocar aqui o nosso trabalho pelo Facebook. Obrigado a vocês que já estão entrando, obrigado a vocês que já estão também compartilhando esta live. Espero que se sintam bem conosco. Não esqueçam também aí de estar nas redes sociais junto conosco, né? No @Thiago J. Albrecht. Você aqui do Facebook, que ainda não me segue no Instagram, peço que você me siga aí também no Insta, tem Twitter, tem também o nosso WhatsApp que a gente vai colocar. Deixa eu até já botar na tela enquanto o pessoal vai chegando. Deixa eu criar aqui um bannerzinho com o nosso WhatsApp. Vai chegando aí. Eu vou deixar exibindo aí na tela os assuntos de hoje.
mas eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp para você entrar em contato. Você que é de Porto Alegre, você que é de fora de Porto Alegre, quer fazer parte das minhas redes, dos meus grupos. Em breve, se Deus assim permitir, teremos aí novidades em relação às minhas atuações como comunicador. Estou trabalhando para retornar às manhãs e também às noites, para a gente poder estar juntinhos de novo. Muita gente sente saudade do meu trabalho, eu também sinto saudade de poder contribuir com as pessoas, né? Estou anotando aqui o WhatsApp para botar na tela aí para vocês. 99002 2438. Esse é o WhatsApp do meu mandato. Você pode mandar mensagem para a gente ali, que a gente vai colocar você no nosso flow, vai colocar você nos nossos... Vou até deixar aqui o nosso WhatsApp, tá? Para você que quiser participar. Vamos ver quem já está chegando. Você pode mandar a sua opinião, o seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui no Face, né? O Leon Fernandes da Silva Reis, boa noite, Thiago. Também já comentou a Enilda Bauer, boa noite, amigo, boa noite, querida Eliane. Também temos aqui o André Stocker, boa noite, valeu, André. Vai mandando aí a sua mensagem, a gente vai lendo. Tá aí o meu WhatsApp na tela, né, para você também fazer parte das minhas redes, para você ficar, você que é de Porto Alegre, por dentro do meu mandato, você que quer trocar uma ideia, você que, enfim, quer falar sobre política, sobre religião, a gente está preparando aí surpresas para os próximos dias. Quem sabe no arranque de outubro a gente já vai ter surpresas nesse sentido. Também a Nilce Danhauer. Boa noite, Thiago. Faz falta na Atualidades Pampa. Obrigado, Nelson. Também sinto saudade de todos vocês, né? Bom, vamos lá. Aos poucos as pessoas vão chegando. Vamos começar a falar sobre o aborto, né? Vocês devem ter acompanhado a desfaçatez da Suprema Corte. Infelizmente, inclusive, nós temos aí uma ministra gaúcha que está se aposentando e que pautou esse julgamento porque ela quis um voto de honra, sabe? Eu quero sair da Suprema Corte deixando o meu legado. Na verdade, é um legado de assassinato, né? Todos aqueles que são a favor do aborto tenham ciência e certeza de que são favoráveis a matar crianças, a matar fetos na barriga de suas mães. Portanto, precisam ter a ciência de que compactuam com assassinato. E isso a Rosa Weber, ministra, repito, gaúcha, né? Aqui do nosso Rio Grande do Sul, a ministra, ela justamente não sei, eu realmente eu tento entender se é que há o que entender dessas pessoas que são a favor do aborto, né? Quer dizer, é um ser humano, cara. Se a gente não tivesse, se a gente tivesse sido abortado, aí você tem casos, diversas pessoas que eram para ser abortadas e acabaram não sendo, né? Enfim, viraram pessoas aí pródigas. O próprio Deltan Dallagnol, né? Ele postou aí um vídeo dizendo que a mãe dele teve, não sei se foi leishmaniose, que doença que teve, toxoplasmose, acho, durante a gravidez. O Deltan Dallagnol, o nosso Deltan, ele justamente ele era para ter sido abortado. E então a mãe dele foi contra tudo, contra todos, orou juntamente com o esposo, com o pai do Deltan, mantiveram a gravidez, né? E foram, né? Foram a fundo. Tem mais gente chegando aqui, o Diego Cerezer, boa noite, Thiago, Deus te abençoe, meu irmão, valeu, Diegão, obrigado.
Também aqui o Tiago Rafael Vieira, lamentavelmente, uma gaúcha que deixa um legado a Moloque. Né? Moloque é um deus pagão no Antigo Testamento que gostava do sacrifício de crianças. Estou tentando ver se a gente consegue botar o Tiagão. Essa live também foi uma live assim, meio que eu decidi fazê-la porque eu estava em falta com vocês e também precisando dar as minhas opiniões. Então o Tiagão vai tentar encerrar um compromisso, mas se não, mais para frente, e certamente a gente está programando um evento. Nós até íamos fazer um evento dia 5 de outubro sobre uma capacitação para pessoas sobre direito religioso, e a gente vai trocar, vai deixar essa capacitação para o mês que vem, e vamos tentar fazer um painel. A gente vai divulgar nas minhas redes. Certamente o Tiago vai estar lá com a gente como painelista sobre igreja, Estado laico e o aborto. Será que a vida é um valor apenas religioso? Será que os ateus, será que os agnósticos, será que outras religiões também não valorizam a vida? Eu tenho certeza que sim. Conheço, inclusive, ateus que são grandes defensores da vida contra o aborto. Então, se o Tiago, que é especialista em direito religioso, você que me acompanha já deve conhecê-lo, a gente vai tentar colocar ele depois na live para também ele dar um parecer. Ele tem palestrado, participou de várias lives a respeito desse assunto. Bom, vamos ao nosso primeiro vídeo. É um vídeo que eu fiz em parceria com uma pessoa que trabalha comigo, que é o presidente estadual da Juventude do Partido Novo, né? E ele desenrolou um assunto bem importante aqui para a gente. Eu quero trazer para vocês para início de conversa aqui sobre o aborto. É o Henrique Flores. Eu vou exibir esse vídeo dele aqui para vocês. Legalização do aborto em até 3 meses de gestação no Brasil. A ministra Rosa Weber, essa semana, liberou para que o STF pudesse votar essa matéria. Esse é mais um caso de ativismo judicial, onde o STF passa por cima do Congresso e começa a legislar sobre a matéria. Por que será que o STF tem tanto interesse em legislar no lugar do Congresso em relação ao aborto? Curiosamente, também saiu uma pesquisa essa semana apontando que 79% dos brasileiros são contrários à legalização do aborto. Aí a gente começa a entender o porquê tanto interesse da esquerda e do STF em começar a legislar na base da canetada e não da democracia representativa. O tratamento que o STF e a esquerda têm dado ao debate do aborto aqui no Brasil há anos tem soado ao modus operandi bem conhecido. Ele nos remete ao conceito da janela de obra, onde um grupo trabalha para que uma ideia passe de ser intolerável pela sociedade, ou seja, não aceita, para que gradualmente ela seja aceita com ressalvas e então possa ser aceita totalmente. Dá só uma olhada. Em 2004, o ministro Joaquim Barbosa aprovou o primeiro habeas corpus sobre a matéria. Ele aprovou, no caso concreto, uma mulher de poder abortar um bebê com anencefalia. 8 anos depois, veio então a DPF 54. Em 2012, o STF discutiu não o caso entre partes, mas a constitucionalidade em permitir extrapolar o aborto em caso de anencefalia para toda a legislação. 4 anos depois, em 2016, veio o habeas corpus 124 e 306, julgado pelo ministro Barroso. Um caso concreto entre partes, onde uma mulher queria abortar com 3 meses de gestação. O ministro Barroso concedeu o habeas corpus. 7 anos depois, então, aqui nós estamos em 2023, para julgar a DPF 442, que não trata agora de um caso concreto, mas sim da constitucionalidade em extrapolar para a legislação que pode sim abortar com 3 meses de gestação. Com a DPF 442, então, o pessoal tenta mais uma vez sabotar o debate democrático e representativo, porque sabe que se fosse enviar essa matéria pelo Congresso, ela não seria aceita, porque a população brasileira, em maioria representada no Congresso, não aceita a legalização do aborto. Então, nesse vídeo, eu nem tratei do mérito em relação à legalização do aborto. Só mostrando a forma que o debate tem acontecido, já deixa escancarada a excrescência que tem sido as decisões do STF e como a esquerda é fraca, sempre apelando para a canetada de uma toga com medo de ir para o debate, porque sabe que não representa mais o povo brasileiro. Essa é a esquerda brasileira, né? Nós não temos uma esquerda democrática, nós temos uma esquerda totalitarista. O Lula, inclusive, fez diversas odes nesse final da semana passada aí, várias odes ao Partido Comunista Chinês, né? E realmente muito ruim essa fala, essa afinidade dos petistas com
um governo que até campo de concentração tem, né? Digita aí no Google depois da nossa live, Uigares, China. Uigares são uma etnia bem a oeste da China, lá quase na fronteira, já indo para a Europa. Eu não sei se na fronteira com a Rússia, não sei, agora não lembro de cabeça, mas Uigares, China, digita depois no Google para você ver, eles estão em campos de concentração modernos e o Lula gosta de ser amigo dessa gente. Mas o Lula não é o foco aqui, o foco é para você ver como a esquerda não sabe perder na política, porque uma coisa é você perder numa votação que cabe uma questão de ordem, que cabe, desculpe, justamente, olha, o cara votou, não podia ter votado, o presidente da sessão deveria ter dado mais tempo, deveria ter anulado, deveria ter permitido, tudo bem. Justamente é do jogo. Aí você vai, né? Você vai até a TV, vai até a TV, estou lendo aqui o recado. Você vai até a Suprema Corte. Agora você perde no mérito. Você tem que se submeter ao parlamento. Se você perde no mérito, você perdeu, amigão. O próprio aborto. Se o aborto for pautado no Congresso Nacional e perdermos nós, os que não concordamos com o assassinato de crianças na barriga das genitoras, não dá para chamar de mãe, uma mulher que quer abortar, é apenas uma genitora que gerou, genitora vem de gerar, né? Se a gente perder lá no... Pô, vai ser ruim, a gente vai continuar protestando, vai ser contra, mas perdemos. Quer dizer, é o processo político. Tem um monte de coisa que passa aí no Congresso que nem tudo a gente concorda. Eu, como parlamentar aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, eu sou vereador em Porto Alegre, se a gente vai para algumas votações, às vezes tem aumento de privilégio, aumento de salário, sabe, incha a máquina pública, a gente trabalha contra, perde, mas perdeu. Eu não vou na justiça resolver uma coisa que eu perdi na política. Mas o pessoal, o autor dessa DIN, essa ação direta de inconstitucionalidade, o pessoal é desses, eles não são democráticos. O nome deles é uma contradição em si mesmo, Partido Socialismo e Liberdade. Onde há socialismo, não há liberdade. Isso precisa ficar muito claro, né? Então, essa esquerda foi para a Suprema Corte. A ministra Rosa Weber, eu não sabia que ela era tão feminista assim, aparentemente, né? E olha a jabuticaba, tem um vídeo que eu vou mostrar meu aqui para vocês. Olha a jabuticaba brasileira para poder a ministra Rosa Weber participar dessa votação absurda, repito, porque o não legislar, o não deliberar é também uma deliberação na política. Quando o parlamento diz, não queremos debater isso, isso é uma coisa que não se debate, isso é uma deliberação. O não votar é uma votação. Olha, esse assunto nem entra. Dou um exemplo. A escravidão. Já pensou agora? Não, vamos votar novamente a escravidão, dessa vez dos descendentes de alemães, vamos para o Congresso. Não, isso não se vota. A liberdade é um direito natural. Você nasce, você tem o direito de nascer. Você tem o direito à liberdade, ninguém é seu dono. Então, a escravidão é uma coisa que não se vota, assim como o aborto. Mas deixa eu mostrar para vocês esse vídeo aqui, que mostra bem o modo sórdido como a Suprema Corte gosta de atuar no Brasil. Mais uma jabuticaba brasileira, eu vou mostrar para vocês esse vídeo e depois eu volto para comentar. Pessoal, nesse dia 22 de setembro, o Brasil degustou mais uma jabuticaba brasileira, só que não na política, no STF. A ministra Rosa Weber, presidente da Corte, está se aposentando e deu um jeitinho de poder votar a favor do aborto. Aborto, para mim, é assassinato de seres humanos na barriga de sós. Mas o jeitinho, a jabuticaba, foi o quê? Ela tirou do plenário presidencial, trouxe para o plenário virtual, um absurdo, tema tão relevante,
para dar tempo dela submeter o voto dela. Aí foi o ministro Luiz Barroso, agora pediu destaque e jogou de novo para o plenário presencial. A Suprema Corte simplesmente está andando para a população brasileira. Eu quero que você veja esse vídeo, já tem. Mas olha só como é a cabeça de um ministro da Suprema Corte. O que pensa um ministro do Supremo Tribunal Federal? Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva, ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. O quê? Os ministros acham que não devem satisfações a absolutamente ninguém. Está errado. A começar que pela repartição republicana do Brasil, eles devem sim satisfações ao Senado. Além disso, nós pagamos os salários deles, os gordos salários e privilégios deles, com o nosso imposto, com o suado dinheiro de sol a sol que a gente consegue trabalhando. Isso é um absurdo e a bola está com o Senado. Vão deixar os ministros continuarem pensando que são senhores de tudo? Ou vão honrar o mandato que nós conferimos a vocês e darem um basta nessa situação? Alô, senadores, vão dar um basta nos ministros? Ou vocês, senadores, concordam? Alô, general Mourão, alô, Luiz Carlos Reis, alô, Paim, alô, outros 78 senadores da República. É assim que um supremo ministro, um iluministro, não precisa dar satisfações para ninguém depois da investidura, que é da posse? Olha como funciona a cabeça. Olha, gente, repare bem o absurdo como funciona a cabeça de um ministro da Suprema Corte. Esse vídeo é um pouco antigo, ele não é dessa semana e não é do contexto do aborto. Eu estou trazendo para mostrar para você que paga essa brincadeira, para mim que pago essa palhaçada toda, como pensa um iluminista da Suprema Corte. Na fala do Fux, que já foi presidente aí faz 2 anos. Nós, diz ele, nós não damos satisfação a ninguém. Então, a ministra Rosa Weber, você viu aí pelo vídeo de explicação, ela quis pautar no plenário virtual porque ela queria deixar esse voto de legado, essa sinalização, não sei se para o público dela, o quê. Aí agora o Luiz Barroso pediu destaque e o julgamento volta para o presencial, como deveria ser. Fosse o caso, não é o caso de julgar. Não é o caso, repito, da Suprema Corte julgar a questão do aborto. Porque está explícito na Constituição, não está tácito, não está assim de tabela, está explícito. Aborto só em risco da mãe, anencefalia, que eu acho errado, porque não passou pelo Congresso. Foi a Suprema Corte em 2012 ou 2013 que votou, e em caso de estupro, que, aliás, é a única gravidez indesejada. Nenhuma outra gravidez é indesejada. Nenhum. Apenas o estupro, que é um crime. E aí tem situações na vida que você escolhe entre o ruim e o péssimo. Eu vou ser sempre defensor da vida. Deus o livre acontecer com uma parente minha, não tenho filhas ainda, mas eu acho que mesmo aquela criança, fruto de um estupro, ela não tem culpa. Mas eu entendo o que a legislação prevê. Porque são 2 vidas. A da mãe que foi destroçada e a da criança que vem sendo indesejada fruto de um crime.
E para o aborto em qualquer situação. Mas entendo que a legislação, dentro de um Estado laico, entendo que a legislação preveja isso. Aliás, parabenizo a Clara Castanho, nome assim de uma atriz que surgiu, que foi estuprada, manteve a gravidez e deu para adoção. Essa jovem mulher mostrou assim uma galhardia, porque não um amor pelo ser humano que foi gerado no ventre, apesar do crime que lhe fora cometido contra si. Ela pegou essa criança e deu para adoção. Mas entendo que a legislação, em dois casos, anencéfalos eu não sou a favor, porque anencéfalo, entende? É uma gestação que aconteceu um problema, mas tem crianças anencéfalas que vivem bastante tempo e viver 2 anos ou viver 90 anos é vida. Então eu sou contra o caso dos anencéfalos, principalmente porque não passou pelo Congresso. Os iluministas lá de trás, se não me engano, 2013, eles é que autorizaram no canetaço. Bom, então é isso. Não ao aborto. Não podemos ser coniventes com o assassinato de crianças na barriga de suas mães. E aí você me pergunta, Tiago, o que é que eu faço? O que é que nós podemos fazer contra o aborto no Brasil? Tiago, você é um vereador, você não vota esse tipo de assunto. O que é que você, Tiago, tem feito? Daqui a pouco eu vou dizer o que é que nós podemos fazer contra o aborto. Contra o aborto. Mas primeiro eu quero dar uma boa noite aqui para quem está participando junto com a gente. Não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais. Também tem o Zap do meu mandato, me chama no Zap aí de qualquer cidade do Brasil. Bora conversar, bora interagir. Aqui nos comentários, olha só, tem o link, você que é aqui, ó, de Porto Alegre. Deixa eu usar essa mão que é mais fácil, né? Aqui você tem para os apoiadores, quem é de Porto Alegre, que vota aqui, que está mais com o meu lado vereador, mas tem também para quem, ali embaixo, tem para quem é de fora de Porto Alegre, de qualquer parte do Brasil, tá? Então, esse comentário está fixado ali no meu Facebook. Bom, você está me assistindo pelo Facebook, aqui embaixo, nos comentários do Face. Vamos dar mais um giro. Vai mandando a sua opinião, vai mandando a sua sugestão, vai mandando sobre o que você pensa desses assuntos que a gente está tratando nessa live hoje. A participação de vocês é fundamental. Eu só estou fazendo live porque você está aí do outro lado, porque você está aí junto comigo refletindo. O que eu estou falando está entrando aí e você também está matutando as suas ideias, né? A Enilda dá uma boa sugestão sobre o que fazer em relação ao aborto. A ideia de esclarecer as mulheres, né, sobre como evitar gravidez, né? Repito, a única gravidez indesejada é o aborto, é o estupro, que é um crime. Então, o resto são gravidez. Quando você escolhe o intercurso sexual, o ato sexual, não existe indesejado. Nós, seres humanos, precisamos entender pela biologia, não precisa nem usar a Bíblia para isso. Nós precisamos entender pela biologia que nós somos dotados do dom da reprodução. Isso é biológico. Claro que eu, como cristão, vou dizer que foi Deus, mas você pode dizer que foi a mãe natureza? Foi o cosmos? Foi o cara lá de cima? Foi Albert Einstein? Foi Charles Darwin? Não sei. Isso é biologia, não é nem teologia, tá? A Enilda continua, né? Muita jovem não tem ideia do que seja um aborto. Tem muita gente que depois de assistir um aborto, e eu vou chegar nesse ponto de mostrar a imagem de aborto aqui. Não hoje, não hoje. Mas se esse absurdo continuar no Supremo Tribunal Federal, eu vou mostrar nas minhas lives. Eu quero que as pessoas saibam o que é um aborto. O que acontece no aborto. Obrigado aí, então, a nossa Enilda. Comentário do Alexandre Ângelo.
É um pouco assim, uma linguagem para um domingo de noite, Alexandre. Obrigado, eu vi que você mandou ali, mas fica o registro, né? Ele tá indignado aí com a questão do banheiro unissex. Já vamos entrar nisso. Maria Aparecida estava assumido, te admiro muito, obrigado, estava. Eu estou terminando meu mestrado, tenho meu mandato, tenho a família, né, esposa e filhos para a gente cuidar, mas assim que mais uns dias eu já estou quase encaminhado com a minha dissertação, eu vou voltar, estamos conversando, talvez canal de TV, talvez aqui, ou uma emissora de rádio em parceria aqui com a minha live, vamos ver, tá, Maria? Obrigado pelo teu carinho. A Neuza Marques, é verdade, a Rosa Weber, ela envergonha as mulheres. Enilda Zimmermann, a soberba dessa criatura. Vamos ver aqui o Leão Fernandes, Thiago Migrantes, mas para as mulheres tem várias maneiras de evitar um filho. Exatamente. Né? Tem camisinha, tem pílula, tem a tabelinha das mulheres. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm formas de evitar. Né? Para os ministros, nós elegemos junto com o Marcelo Lula. Aqui o Giancarlo Renosto, Pacheco disponibilizar tem a possibilidade de pleitear o governo de Minas assumindo pautas. Tem que um sopro de sanidade. Valeu, Jean. Rafael Solange, no passado, quando alguém falava que iam liberar maconha, aborto, essas coisas, falavam que estavam espalhando fake news. É o que estão fazendo agora, pois é. Alguém vai responder por isso? Questionou Rafael. O TSE mandou tirar da campanha. Né? Por isso que não se pode achar que o Estado é regulador do que é certo e errado. Da fake news ou não fake news. Né? É isso aí, Rafael. Obrigado. A Enilda de novo, sobre a Rosa Weber. Aí o Flávio Dantas, fora STF, fora PT, fora Lula. Tamo junto, viu? Tamo junto. É isso aí. Fora MST, ele escreve aqui também. E de uma última mensagem do Rafael, STF só tem aprovado votos que são contra o povo, alto imposto, Paraná. É isso aí mesmo. Preparar o bolso, não o Bolsonaro, mas o bolso, a carteira, que o talagaço vai ser grande aí. Obrigado pela participação. Tá embaixo o meu WhatsApp também, do meu mandato. Tem aqui os grupos que eu fixei aqui embaixo, nos comentários, tá? Quem é de Porto Alegre, para acompanhar o dia a dia da cidade, para quem é de fora, para acompanhar mais as nossas ideias, né? Vamos lá. O que fazer para que a gente consiga trabalhar contra o aborto? A primeira coisa, se você é religioso, eu sou religioso, sou cristão praticante, é a oração, a reza, né? Rezar bastante, pedir que Deus ilumine esse momento, pedir que Deus ilumine a cabeça das pessoas e autoridades que têm poder decisório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é cobrar os senadores do estado em que você mora. Nós aqui temos três senadores, Paim, Heinz e Mourão. Aliás, tenho achado o Mourão muito, muito tímido. Essa que é a grande verdade. O senador Mourão tem sido muito tímido. Precisa ser mais cobrado. O Heinz também, ainda que o Heinz a gente saiba a posição, e o Paim é PT, mas ele é pago com seu dinheiro igual, seja do PT, seja da PQP, ele é pago com o nosso dinheiro, tem que ser cobrado. Então escreva para o seu senador. Escreva na rede social dele, constranja o seu senador. Se você é de fora do Rio Grande do Sul, vai lá, site do Senado, ache, não escreva desaforo, não xingue, mas constranja, diga, olha, eu votei em você, ou você é pago com o meu dinheiro, e o nosso dinheiro não pode bancar assassinato de crianças, porque é o que vai acontecer. Aborto pelo SUS é assassinato de crianças com o teu dinheiro. Isso aí é tão claro
como a luz do sol. Quer dizer, o SUS é pago com o nosso imposto. Né? O dinheiro que vai... Estou aqui achando já a próxima pauta sobre o banho unissex. O que vai pagar é o teu imposto, cara. O teu imposto de renda. Aqui digitando. O que vai pagar vai ser o ICMS, vai ser o teu dinheiro, né? Vai ser tudo isso. Por isso que é tão complicado a gente estar vivendo um momento onde as pessoas estão simplesmente numa pegada egoísta. Não, vai lá e aborta, descarta. Quer dizer, pô, gente, é uma vida. Então, reze, ore, se você é uma pessoa religiosa, se não for, tá na hora de ser. Tô brincando, mas cobre o seu parlamentar, seu senador. Pode escrever para todos os 81, melhor ainda. Dedique tempo. Vá para a rede social. Não xingue. Não esculhambe, mas constranja. Senador, eu pago seu salário. Eu votei, se você votou na pessoa. Eu votei no Mourão. Votei no Heinz. Por isso posso cobrá-lo. Especialmente o Mourão. Que devia estar mais altivo e ativo, que foi vice-presidente da República. Acho que se esconde demais o Mourão. Pronto, falei. Gosta ou não gosta, essa é a minha opinião. E quando houver manifestações de rua, vá para a rua. Aonde você puder postar contra o aborto, poste. Não vale a pena sair discutindo com a esquerdalha, tá? Isso aí, os caras... Para quem matou 30, 40 milhões de pessoas com o comunismo e tem um partido comunista do Brasil, não vale a pena. Mas as pessoas de bem, a sua rede social e os funcionários públicos, né? Se achar, inclusive, os e-mails dos iluministas, o Supremo manda também. Não seja desaforado, não xingue, mas cobre, são funcionários públicos. Ao contrário do que disse o Fux aqui, se você está chegando agora na live, seja bem-vindo. Volta um pouquinho o trequinho aqui embaixo do Face. Eu coloquei uma fala abjeta e absurda do ministro Fux, que ele acha que os ministros, depois da investidura, não precisam dar satisfação para ninguém. Tá? Então, esse é o meu recado sobre o que fazer em relação ao aborto. Mais alguns comentários, daqui a pouco vamos para o banheiro unissex, né? A Zélia Silva, Lula está fazendo tudo errado. Errado é um eufemismo, né? É apelido. Para estar errado tem que melhorar muito. Valeu, Zélia. E a Neuza, eu votei no Mourão depois das eleições, sumiu. É essa a impressão que eu tenho também. Mas, enfim, cada um cuida do seu mandato, assim como eu cuido do meu, né? Mas ele foi senador, então tem bem mais responsabilidade do que eu, que sou vereador. Mas vamos para o próximo, tá? Lembra da história na eleição, e eu vou reprisar para meu desgosto, porque eu não suporto essa pessoa, mas o Lula, você está vendo a peça rara aí, o Lula, ele, nas eleições, acusou, numa reunião com evangélicos, de fake news, dizendo que era coisa de Satanás. Vamos dar uma olhadinha sobre a questão dos banheiros unissex. Que um ser humano possa acreditar, mas eles falam. E tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído. Sabe? A quantidade de mentiras é uma coisa que, sabe, eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos, todos
eles parto normal, com parteira, nunca com médico. E essa mulher criou 12 filhos, 4 morreram. E essa mulher nos ensinou o que é ter amor dentro de casa. Nós éramos 8 irmãos, minha mãe, 9, e mais 4 sobrinhos que vieram de Pernambuco. A gente dormia em 13 pessoas num quarto e cozinha. 13 pessoas num quarto e cozinha. E o banheiro que a gente tinha para usar era o banheiro do bar. Portanto, era o banheiro que as pessoas que ficavam no bar bebendo usavam, e a minha família tinha que ir lá naquele banheiro. Podia ter um bêbado ter ido antes, sabe, feito qualquer coisa no banheiro. Era aquele banheiro que a gente tomava banho, era aquele banheiro que a gente frequentava. E a minha mãe nunca nos ensinou a ter qualquer coisa de raiva ou de ódio. A minha mãe sempre acreditava que as coisas iam melhorar. Em dezembro, como a gente ficava em casa, a gente não tinha dinheiro para comer pizza, mas a gente tinha a tal da missa do galo. A minha mãe fazia a gente ficar acordado até meia-noite para a gente ir na missa do galo. Sabe? A gente ia frequentar a missa do galo. Tá, eu fui criado subordinado à orientação. Vou cortar a fala aí do Lula Larápio aí. Então, você viu o recado dele, né, a respeito do tal do banheiro unissex, né? Conseguiu desviar o assunto até para a mãe dele, né? Eu estou aqui com a Gazeta do Povo aberta, eu vou mostrar para vocês a polêmica, o que é que diz aí o tal do decreto, né? Deixa eu ver como é que está aqui para vocês. Eu vou tentar colocar em tela maior, né? Acho que vocês conseguem ver um pouco melhor, quem sabe eu dou um Ctrl mais aqui para ficar maior. Então, o site aqui é a Gazeta do Povo, né, para a gente citar bem certinha da onde que vem a notícia, né? Então, no começo, a Gazeta do Povo faz o resgate dessa fala que eu trouxe para vocês faz 11 meses, né? Que o Lula falou isso, o TSE proibiu, ó, você está vendo aqui, ó, o TSE proibiu o Bolsonaro de utilizar esse tipo de coisa aí. O que diz a resolução? Tá? De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União, pelo Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Trans, Queers, Intersexos, Assexuais e outras, essa sigla aqui. Não sei muito bem o que significa tudo, né? A diferença entre tudo isso aqui. Não sei, por exemplo, o que é intersexo. Não sei. Assexuais, eu só sei que a ameba é um bicho assexuado, né? Essas bactérias, o que? Ser humano, eu sei que é um bicho. A biologia, não estou usando Bíblia aqui, hein, gente? O ser humano é um bicho sexuado. Queers, não sei direito qual que é a diferença entre queers, trans e travestis. Aliás, trans é aquele que faz, eu acho, né? Bom, enfim, essa live não é para explicar. Não é para explicar isso aí. Aí nós temos aí, ó, o que diz deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. O que é isso aqui? Tem o nome de banheiro unissex? É óbvio que eles não vão colocar banheiro unissex. Mas quando eu digo deve ser garantido o uso de banheiro, vestiário e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade ou expressão, eu estou colocando porque a lésbica é uma mulher, o gay é um homem, o bissexual eu acho que é os dois, travesti, estou botando todo mundo no mesmo banheiro, e só um banheiro unissex. Sem contar que, olha como é sórdida, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero. Se eu disser que eu sou uma mulher, eu posso ir nesse banheiro. E se eu sou uma pessoa do mal, sabe-se lá o que eu posso fazer dentro desse banheiro. Aqui abaixo, ó, o próprio diz a Gazeta, né, o próprio documento, ele cita, né,
Ele cita, vamos ver aqui, ó. O próprio documento cita os riscos, vou aumentar um pouquinho mais. Cita os riscos de violência. Estão conseguindo ler comigo, né? Os riscos de violência em relação ao tema, orienta sempre possível instalação de banhos individual, independente de gênero, para além dos existentes. A resolução indica ainda a realização de campanhas de conscientização sobre o direito à autodeterminação de gênero. Olha o que estão criando em Brasília, nesse conselho aí, que está abaixo do governo Lula, governo de esquerda. Direito à autodeterminação de gênero. Estabelece que estudantes civis conformam sua identidade, professores de nome social, papapá. Aí deu rebu, né? Eu estou aqui com uma outra, acho que não está aparecendo aí para vocês, mas eu estou com uma outra tela aqui, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele denunciou isso, o deputado Felipe Barros também, e deu um rebuliço. Mas eu estou recebendo o Tiago Rafael Vieira, ele é o presidente do Instituto Brasileiro do Direito Religioso, e o Tiago certamente tem muita coisa para dizer para nós a respeito, não só dessa questão do unissex, ele como advogado pode até me ajudar a interpretar, eu fiz aqui uma interpretação de comunicador de rádio e TV, mas também não sou burro, né? Quer dizer, me parece bem explícita a coisa, mas eu quero receber o Tiago na nossa live. Muito obrigado, Tiago, você já está aí com a gente, seja bem-vindo. Desculpa atrapalhar o seu domingo, mas a sua fala ela é mais do que importante, não só como advogado, não só como pai de família, cristão, enfim, mas principalmente como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Talvez não tanto na questão do banheiro unissex, depois a gente vai falar um pouco mais do aborto, mas seja bem-vindo, Tiagão. Boa noite, Tiago. Boa noite aí a todos os teus seguidores e todos que nos acompanham aí na domingueira, quase 21 horas. Eu fiz questão de entrar principalmente para dizer o quanto eu tô orgulhoso pelo trabalho aí do meu xará, pelo trabalho do Tiago. O Tiago entrou agora na vereança, estava de primeira suplência, e que bom que o Camusato se elegeu. O Camusato está fazendo um ótimo trabalho, mas agora está fazendo um ótimo trabalho na Assembleia e deu espaço, deu oportunidade para o Tiago decolar, né? Então, eu realmente estou muito feliz, Tiago. A gente tem um ditado que a gente não elogia muito, que senão estraga, né? Mas é necessário fazer isso de forma pública. Tu tem te destacado em diversas pautas, inclusive pautas delicadas, pautas sensíveis, pautas que têm um preço social, que têm um preço eleitoral e que tu está disposto a pagar, nem que isso te custe alguns votos. São pessoas como tu que nós precisamos na política, pessoas que não tenham medo de preço eleitoral, pessoas que sejam a voz daquela parcela daquela parcela dos eleitores que te colocou aí, né? Então, estou muito feliz. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião está muito feliz e ver você como um representante daquilo que o Instituto nasceu lá em 2018 para defender as liberdades civis fundamentais, defender a autonomia do direito religioso e, sobretudo, o retorno ao direito natural. O direito natural é aquele direito que nasce conosco, que é anterior ao Estado e que, na verdade, o Estado existe para garantir que nós possamos exercê-los. E aí, nessa questão do banheiro unissex, eu peguei no fim aqui, você comentando sobre isso, inclusive com o atual presidente da República em campanha, dizendo que isso era mentira, que isso saiu da cabeça de Satanás, que não ia acontecer. Agora já tem uma narrativa do atual ministro de Direitos Humanos dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que o presidente não tem nada a ver com isso, mas se trata de uma estrutura que está abaixo do ministro, que está na estrutura de direitos humanos. Então, a responsabilidade é do ministro, né? E também do presidente da República, em última análise.
Então, existe sim, isso é uma política pública desse governo e é complicado, né? Imagina, minha filha tem 6 anos e daqui a pouco está no banheiro lá e entra um guri de 12. Não, isso não é possível, né? Na que minha se diz, não é ele possível. pode dizer que se entende como menina e quer ir no mesmo banheiro, né? E então isso, ideologia dentro da escola não é possível. Eu lembro daquele projeto que acabou não indo para frente, que é o Escola Sem Partido. Essa é uma demonstração, né? Uma demonstração, porque ideologia de gênero, alguns chamam de identidade de gênero, mas não é uma coisa pacífica na ciência, não está pacificado. É uma doutrina, né? Muito antes, pelo contrário, né, Tiago? Muito antes, pelo contrário. Há pessoas que acreditam e a gente respeita, mas respeita debatendo, respeita discordando. Claro. Né? Exato. Esse é o espaço público, da gente debater, da gente discordar, e algo que está que está acontecendo, que o processo de discussão está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, simplesmente virar uma política pública nacional. Não. Assim não é possível algo que está em plena discussão virar uma política pública nacional. Inclusive, essa resolução, que realmente ela não tem caráter obrigatório, né? Ela tem um caráter orientativo, mas a gente sabe, o caráter orientativo acaba lá na ponta, lá no chão de fábrica, virando obrigatório. Essa é a verdade, acaba virando obrigatório. Até está aqui, ó, deixa eu até mostrar. Tá na reportagem da Gazeta do Povo, que, aliás, o IBDR, né, o Thiago e o Dr. Jean, eles têm uma coluna na Gazeta do Povo. Está aqui, ó, na Gazeta do Povo, mostrando exatamente isso, né? Em nota publicada, o governo explica que não há obrigação das escolas do país seguirem o que diz. O documento não possui caráter legal ou de obrigatoriedade. Mais cedo na live eu mostrei, Thiago, como o STF vem aos poucos, o próprio pessoal e a esquerda, com a questão da votação do aborto. Eles vêm aos pouquinhos, de pouco em pouco, uma votação transversal, que tal. Quando vê, e aí entramos no assunto que eu quero que você possa falar para a gente, claro, não abusar muito da sua noite de domingo. Mas como é que está isso, Thiago? Como é que o IBDR está vendo isso? A gente vai promover pela frente parlamentar. A gente decidiu durante o fim de semana, né, o nosso time do mandato, que a gente vai fazer um painel sobre isso, aquela nossa capacitação. A gente vai deixar um pouco mais para frente, porque é inexorável, precisamos debater o aborto. E aí eu pergunto, não está te parecendo que o aborto é apenas um valor religioso e o Estado laico está permitindo matar crianças, Thiago? Inclusive, eu me coloco à disposição também desse painel, porque esse é um assunto que muito me interessa. O senhor já está confirmadíssimo, eu diria, 5 de outubro, na mesma data aquela que nós tínhamos o nosso curso. Então, o que eu vejo, tá? Nós temos diversos argumentos aí para combater o aborto, não só argumentos religiosos, mas o argumento religioso também é possível. Nós estamos num Estado laico, e o Estado laico ele se fundamenta pelo princípio da não interferência, ou seja, e separação igreja-estado. Então, na separação igreja-estado, a igreja mantém a sua autonomia. E a igreja, os religiosos, não podem ter interferência na sua voz. Então, como nós vivemos em um Estado que possui liberdade religiosa, e liberdade religiosa implica na proteção do exercício da nossa crença e da manifestação da nossa crença também no espaço público, então, também no espaço público, eu posso ter a minha voz, inclusive a minha voz contra o aborto. O aborto, sob o ponto de vista bíblico, ele é um sacrifício ao deus Moloque, está lá em Levítico, e no passado matavam crianças e sacrificavam a esse deus. Como hoje parece que é complicado matar crianças, então vão matar aquelas crianças que estão no ventre com uma narrativa que ela não é criança, que ela não é gente, que ela não é pessoa, que ela não é um ser humano. Ora, se ela não é um ser humano, o que ela é? Ela é um macaco? Ela é um rinoceronte? Ela é um ornitorrinco? Ela é um jacaré? Não, ela é um ser humano em ato. Ela nunca deixa de ser um ser humano. No momento que o gameta feminino encontra com o gameta masculino nas trompas de Falópio e forma o zigoto,
ali nós temos a concepção. E a partir daquele momento existe uma realidade inexorável que é a vida humana. A vida humana começa naquele momento e a partir dali aquele zigoto vai se desenvolver e pode se tornar uma criança, pode se tornar um idoso, pode não se tornar, mas agora ele não, a condição de humanidade é intrínseca a ele. Então, o que nós temos em potência são fases da vida, como uma criança se torna um adolescente, que se torna um idoso e que por fim morre. Inclusive os mortos têm direito. Os mortos têm direito ao enterro, os mortos têm direito a não ter o sepulcro vilipendiado. Então, se os mortos têm direito no Brasil, por que o embrião, a criança não nascida, não vai ter direito? E é importante te lembrar, Tiago, e lembrar todos aqui, eu sei que tu sabe disso, mas é bom a gente lembrar que o não nascido no Brasil tem direito à herança, ou seja, tem direito sucessório. O não nascido no Brasil pode até ser sócio de empresa, pode ser cotista em sociedade anônima. O não nascido no Brasil tem direito a alimentos, tem direito à pensão alimentícia. Então, o não nascido no Brasil tem direitos. Né? E às vezes as pessoas esquecem disso ou tem uma narrativa para passar isso por cima. Claro que existem direitos diferentes, né, Tiago? O idoso tem uma série de direitos que eu não tenho, eu tenho direitos que o idoso não tem, porque os direitos, eles até para atender o princípio da isonomia, o que é isonomia, gente? É tratar o igual e o desigual desigualmente. Então, como existem desigualdades próprias das nossas faixas etárias, é claro que uma criança vai ter direitos que um feto não tem e vice-versa, mas não significa dizer que o feto deixa de ser gente. Tu tens uma fala que eu tenho acompanhado as tuas lives, as tuas intervenções. O embrião, ele não tem potencial de ser humano, ele é humano, é intrínseco, não tem aquilo ali, como tu disseste, não vai virar um hipopótamo ou um rinoceronte. Então, inclusive já há pesquisas dizendo que até as 12 semanas não sente dor, mas agora você já tem reação de até 6 semanas já sentindo. E não é o meu conceito de dor, quer dizer, olha o que nós estamos discutindo. Inclusive a Suprema Corte dos Estados Unidos, há cerca de 50 anos, tinha autorizado aí a questão do aborto, baseado, não tinha nem ultrassom ainda, né? Depois ainda veio o ultrassom, né, Tiago? E o que você pode falar sobre, agora avançando, vai para plenário presencial, a Rosa Weber quis, fazer uma jabuticaba para ela poder votar também. Qual é a tua expectativa dessa ida para o presencial? Aqui, já que você trouxe o caso dos Estados Unidos, isso é importante, porque o Roe versus Wade, que é o caso de 1973, na época que não existia nem ultrassom, ou existia, mas era muito, muito rudimentar, ele foi revogado, esse caso. Essa decisão ela foi revogada no ano passado. E é essa decisão que fundamenta o pedido do PSOL. Quando o PSOL entrou com a ação em 2017, o grande argumento é que a maior democracia liberal do mundo tem o aborto liberado. E esse argumento caiu por terra em 2022, ano passado, né? A criança no ventre, com 5 semanas, já tem as terminações nervosas. Então, se ela tem as terminações nervosas, ela tem o sistema nervoso central, ela sente dor. Né? Isso é ciência. E a ministra Rosa Weber, num voto, como a gente diz, né, o jurista diz, data máxima venia, mas num voto terrível, ela diz qual é a ciência não sabe qual é o início da vida, quando começa a vida, será que começa com 12 semanas, será que começa com 5? Desculpe, ministra, mas é mentira. A ciência sabe quando começa a vida começa na concepção, e com 5 semanas o feto já tem dor. Tá? Então, e outra, que eu desculpe não responder a tua pergunta, mas eu vou responder, Tiagão. Outra, que é importante, tá? Eu não sei quando começa a vida. Vamos partir para essa premissa, eu não sei. Bom, já que eu não sei quando começa a vida, eu posso matar. Não, peraí, cara. Se eu não sei quando começa a vida, eu tenho que proteger, porque eu não sei.
Então, eu tenho dúvida, na dúvida protege. Na dúvida não marca o impedimento, não marca o pênalti. Na dúvida protege a criança, tia. Na dúvida é defesa. Então, eu tenho dúvida. Bom, então se eu tenho dúvida, eu posso matar. Mas isso uma das poucas coisas para que existe o Estado, né? Para proteger a vida. Né? Exatamente, né? E aí, respondendo a tua pergunta, de forma objetiva, então, o IBDR tem participado dessa ação. Nós entramos como amicus curiae. Nosso amicus curiae foi habilitado. Amicus curiae, para quem não sabe, latim, significa amigo da corte, e tem como função auxiliar o Supremo Tribunal Federal, trazendo subsídios técnicos, subsídios éticos, subsídios legais. Então, nós fomos deferidos no dia 15 de setembro. De 70 entidades, 35, 36 foram deferidas, sendo que 2/3 pró-aborto e 1/3 contra o aborto. Foi essa a proporção, mais ou menos. E logo em seguida, a ministra, então, colocou esse processo, a DPF 442, na lista para plenário virtual, ou seja, para que fosse votado no plenário virtual. O plenário virtual funciona da seguinte forma: o processo entra e fica 7 dias disponível para que os ministros lancem os seus votos, e aí, quando chega o último dia, termina. O advogado, 2 dias antes, tem que juntar memoriais e a sustentação oral por vídeo, que a gente não sabe se o ministro vai assistir o vídeo, se não vai, enfim, não tem um debate, não tem uma discussão, o ministro não leu o voto, lança ali no online, e era isso. A resolução prevê as hipóteses que podem ter julgamento virtual, e o caso do aborto não poderia ter julgamento virtual, de acordo com a resolução que criou o julgamento virtual, e de acordo com o regimento interno da casa, os prazos foram atravessados, né? Teria que ter prazo de 5 dias, depois tinha que ter prazo de 48 horas para as partes poderem juntar sustentação oral, memoriais, tudo foi atravessado, tudo foi passado por cima. Ou seja, vaidade pura da senhora ministra Rosa Weber. Tudo passado por cima. Todas as normas procedimentais criadas, a resolução criada pelo próprio Supremo, não foi pelo Congresso Nacional, pelo próprio Supremo, passou por cima. O regimento interno criado pelo próprio Supremo passou por cima, né? E aí, inclusive, o IBDR, em conjunto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e com a Frente Parlamentar Mista de apoio à vida e contra o aborto, a frente aí que reúne senadores e deputados federais, nós impetramos um mandado de segurança contra esse ato coator da ministra Rosa Weber de colocar esse processo, então, em julgamento virtual, e, paralelo a isso, o IBDR fez um pedido de destaque, ou seja, que qualquer ministro retirasse o processo do julgamento virtual. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, antes da análise do nosso mandato de segurança, pediu, então, a retirada do processo do plenário virtual, e aí o nosso mandato de segurança, que caiu no ministro Dias Toffoli, mais ou menos que perde o objeto, por mais que a gente peça também a anulação, inclusive do voto da ministra, porque, afinal de contas, ela atropelou o regimento e tal. Na minha concepção jurídica, esse voto dela também é nulo, né? Ele não podia ser considerado. Vamos ver o que o ministro Dias Toffoli vai falar no mandato de segurança, malgrado eu acho que ele vai derrubar também e vai ficar por isso. Mas o importante é que o processo foi retirado do plenário virtual e vai ser julgado como ele deve ser no plenário presencial, ou seja, passando pela TV Justiça, com as partes fazendo sustentação oral, com os ministros falando o seu voto para todo o Brasil ver, não se esconder num plenário virtual, não se esconder atrás de uma tela. Então, falando o seu voto, lendo o seu voto, participando do debate público, por mais que não seja ali o lugar do debate, por mais que está tudo errado, né? O debate tem que ser no Congresso Nacional. Eu acho também que um caso desse, nem no Congresso Nacional, em lugar nenhum, né? Porque senão pode votar uma lei permitindo a pedofilia, Thiago? Vamos entrar lá com uma lei lá permitindo a pedofilia? Claro que não, né? Então, como escravidão, por exemplo. Pedindo escravidão, pedindo assassínio de bebês, né? Então, esse tipo de coisa verdade. Nem pode ser votada nem no Congresso. Quem dera
no STF. Então, essa é a situação atual, Tiago. Tiagão, obrigado pela sua participação. É só o começo, né? O próprio julgamento está só no começo. Vocês têm esse pedido aí para ser deferido até a mesma anulação do voto. Acho que não vai acontecer, né? Você mesmo já falou. Mas o Barroso, ao menos, teve dignidade de fazer um destaque e trazer para o plenário presencial, onde, inclusive, vocês vão ter direito à fala. É você que está escalado para ir? Já definiram ou não? Não, o IBDR ainda não teve uma reunião para resolver isso, né? Nós temos ali, por exemplo, Francisco Ratzo, que tem um livro que é best-seller sobre isso. Tem esse livro, eu estava por aqui esses dias. Né? Só que ele não vai poder falar porque ele é filósofo, não é advogado, e para fazer sustentação oral tem que ser advogado. Então a gente ainda está decidindo, né? Mas é provável que seja eu, até pela minha estrada aí no Movimento Pro a Vida desde a faculdade, mas a gente ainda vai decidir, e assim, o tempo vai ser muito curto, né? Então tem 30 e poucas entidades, todas vão falar. Eu acho que os ministros vão dar aí 2, 3 minutos para cada um falar, então vai ser bem complicado. Mas é isso, né? Eu acho que a sociedade tem que questionar. Não pode cair em narrativa, gente, de questão de social, de pobreza, né? Não é a solução da pobreza, não é matando pessoas que você vai solucionar a pobreza. Eu vou matar os pobres, então, vou matar isso. Isso é um absurdo. Só de pensar nisso é um descalabro. Então, você não soluciona a pobreza matando crianças. Você soluciona a pobreza gerando oportunidades, gerando condições, tendo políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico, tecnológico. Assim você resolve a pobreza. E também, para quem aí defende a liberdade a todo custo, então você que defende a liberdade a todo custo, então a mãe é livre, tal e tal, tem direito de escolha, para que Código Penal? Então, pega o Código Penal e jogue no lixo. E se alguém matar um familiar teu ou matar alguma pessoa que você gosta, você diz, não, ela tinha liberdade de me matar. Ela é livre para me matar. Né? Então, veja como o raciocínio chega a ser absurdo e ridículo. Então, gente, criança no ventre é um ser humano, ninguém tem o direito de matá-lo. Se tiver o direito de matá-lo, então vamos pegar o Código Penal, vamos rasgar e vamos viver o The Walking Dead. Né? Vamos ver o The Walking Dead, o Tiagão vai ser o Rick Warren, o Rick Warren não, né? O Rick é o pastor lá, vai ser o Rick Grimes, né? que é o cara lá, o xerife do Walking Dead, e aí... Eu não assisto, eu não sei. Vale a pena assistir. Então vamos fazer um The Walking Dead. Não, né, gente? A gente não quer The Walking Dead, a gente não quer terra de zumbis. A gente quer uma terra que floresça, uma terra que zele pela dignidade humana e que busca o bem comum. Eu falo demais, mas assim, eu estou muito feliz, eu quero repetir aqui, eu estou muito feliz do Thiago tá no lugar certo, tá lutando pelo florescimento da nossa cidade, pelo bem comum, é de políticos assim que nós precisamos, tá? E você aí que pensa como o Thiago, que está pensando em política, pare de pensar, te candidate na próxima legislatura, se não for pelo Partido Novo, tem outros partidos também. O importante é termos boas pessoas na política, né? E pessoas que tenham coragem, porque muitas vezes o Supremo está legislando porque nós temos deputados lá no Congresso que também não têm a ousadia que é necessário na política e que o Thiago tem. É isso, gente. Obrigado, Thiagão. Obrigado pelo carinho. Eu admiro. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Em breve estaremos juntos também no nosso painel sobre Estado laico, sobre a religião e sobre o aborto, né? Já que o próprio IBDR vai estar lá no Covid, quer dizer, lá no STF, é importante que a gente tenha vocês. Tá bom, Thiagão? E assim, gente, orem pelos ministros, tá? Tem ministro aí que tem dúvida, a gente não sabe como vai votar o Cristiano Zanin, a gente não sabe como vai votar o Fux, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes. Então, ore por esses ministros. Ore para que o Espírito Santo convença eles, ilumine a mente deles, porque esse é o processo mais importante da nossa nação. Às vezes a gente está bravo com o Alexandre de Moraes, está bravo com o Gilmar Mendes, isso é normal. Mas nesse momento, deixe isso de lado e ore por eles, para que o Espírito de Deus se manifeste na vida deles, ilumine eles.
tá bom? Tchau, gente. Amém. Valeu. Obrigado, Tiagão. Tamo junto. Esse é o Tiago Rafael Vieira, o nosso presidente do Instituto Brasileiro do Direito Religioso. Uma presença muito importante, vocês viram aí, em pouco tempo ele destrinchou tanta coisa importante. Que bom que eles vão estar lá de amicus curiae, ou seja, são parte interessada e vão ter direito à fala, como brinquei lá no Covil dos iluministros, né? Como nós vimos na live hoje, o ministro Fux acha que não precisam dizer nada, não dão satisfações para ninguém. Vamos nos encaminhar para a parte final aqui da live. Ainda não falei dos conselheiros, né? Preciso falar do voto dos conselheiros. Ainda vou repercutir muito nas minhas redes, é verdade, durante a semana, mas tá aí. Então falamos de banheiro unissex, falamos de aborto, agora recebemos aqui o nosso Tiago Rafael Vieira, do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né? Então, ele volta e meia tem aparecido nas minhas publicações, no trabalho. Vamos ter esse painel, vamos transmiti-lo ao vivo, né? E aí a gente vai tentar entender como é que nós podemos cada vez mais participar e fazer pressão popular para que não aprovem o assassinato de crianças. Bom, eu vou encerrar essa live com o Conselho Tutelar. Tem muita gente preocupada com os rumos do Brasil. De fato, voltou um governo que é progressista, que é pró-aborto, pró-drogas, pró tudo que não presta, pró-liberdade sexual, essa história de direito da autoafirmação e os cambau a quatro são tudo doutrinas marxistas, leninistas, gramscistas, do Antônio Gramsci, aquele... Eu ia falar uma palavra pesada, aquele cara da Itália, né, que não vale o que come. Então, muita gente está preocupada e passou a se interessar no Conselho Tutelar, e eu acho que você também tem que se interessar com o Conselho Tutelar aí da sua cidade. Eu vou pegar o exemplo de Porto Alegre, mas que serve aí para toda e qualquer cidade, para a votação, né? Como é que funciona, como é que não funciona, tá? O Conselho Tutelar, antes eu já vou passar aqui essa página da Prefeitura, né? Então, o Conselho Tutelar é, digamos assim, a primeira preocupação política que eu tenho que ter é o Conselho Tutelar, porque ele pode tirar o filho da gente, ele pode tirar uma criança de um pai, é chamado a atuar quando há violência, né? Quando existem crianças em situação de risco. E vamos dar uma lida aqui, ó, já entrando. Daqui a pouco eu vou falar sobre nomes de conselheiros, tá? Tem uma restrição jurídica para nós, vereadores, mas daqui a pouco eu falo. Estou aqui no site da Prefeitura de Porto Alegre, peço que vocês acompanhem aí comigo, né? Espero que a letra esteja dando para ler. Então, as eleições para o Conselho Tutelar vão acontecer domingo agora. Todos os cidadãos que possuem título de eleitor e não têm pendências, não faltou aquela coisa todas as eleições, pode votar. Então, pega o seu RG, se quiser levar junto o título de eleitor, mas enfim. Cada conselheiro terá um mandato de 4 anos. O Conselho Tutelar é responsável aqui, ó. Olha o que faz o conselheiro tutelar. Zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e atuar em situações que envolvam violação desses direitos, tendo o Conselho Tutelar um papel fundamental na proteção e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Saiba onde votar. Todas as cidades vão ter um ajuntamento da zona eleitoral. Você não vai votar lá na zona eleitoral do título de eleitor. Você, por exemplo, Porto Alegre, eles estão juntando, né, as regiões, porque geralmente está menos gente do que nas eleições normais. Vamos ver aqui, ó. Na região, por exemplo, Norte e Nordeste. Vamos ver o que ele abriu aqui para nós. Vocês não estão com a tela aí.
Mas, enfim, você pode consultar, você que é de Porto Alegre, entra em prefeitura.poa.br/CMDKA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tá? Aqui tem as diversas publicações e tal, os requisitos para os candidatos. 21 anos ou mais, morar em Porto, no caso da sua cidade tem que morar aí e tal, participação em cursos, aí os prazos e assim por diante, tá? Então, você vai poder votar em até 5 candidatos. Você não precisa votar para 5, mas você tem a possibilidade de escolher até 5. E aí, evidentemente, que os mais votados, eles vão assumir. Cada cidade tem um número X, mas o que é importante? O importante é você saber que domingo tem eleição, que você pode votar, que você vai no site da sua prefeitura, ver aonde foi colocada a sua zona eleitoral. Lá vai dizer, se você vota no Colégio João da Silva, então, para conselheiro, você vai votar no clube tal, né? Então, isso tem no site da prefeitura, né? Aqui, por exemplo, no meu, tem isso, né? Especialmente ali as regiões, você vai pela sua região, se você não sabe a sua região, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tem que fazer, né? Você precisa ir atrás disso, precisa se interessar, tá tudo bem descritinho aqui, ó. Vou mostrar essa tela para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, peraí, vamos ver. Deixa eu apresentar para vocês como é que é o modelo aqui em Porto Alegre, que vai ser mais ou menos o modelo aí da cidade de vocês, tá? Então, lá no site da prefeitura da vossa cidade, vai ter aqui a macro-região, então, locais de votação, né? Macro-região 2, Norte e Nordeste. Você que mora no Norte e Nordeste de Porto Alegre, você vai vir aqui baixar esse PDF. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que você vote no Instituto São Francisco Palotti. Você vai votar na Escola Estadual Gonçalves Dias. Ah, você vota na Nossa Senhora do Senado. Vai votar nessa escola. Ah, você é da Casa do Pequeno Operário. Vai votar no Salesiano Dom Bosco. Ah, eu costumo votar Pastor Domus Ginásio Evangélico quando eu voto para presidente. Então, você vai votar no próprio Domus. Ah, mas eu voto na ginástica de Porto Alegre. Vai ser no Domus, não vai ser na ginástica, vai ser no Domus. Ah, porque eu voto no Colégio Luterano da Paz, ali no Sarandi. Vou votar no Liberato Salzano. Ah, mas eu voto no Clube Comercial. Vai ser no Liberato Salzano. Então, a sua zona eleitoral, quando você vota para prefeito, presidente, ela foi aglutinada num local maior de votação, tá? Então, isso tudo tem lá no site da prefeitura, nesse caso aqui é Porto Alegre, né? Mas então você tem isso tudo no site da sua prefeitura. Sobre candidatos, né? A pergunta aqui da Karine dos Anjos: quem são os candidatos? Eu não posso, como vereador de Porto Alegre, falar, mas você encontra facilmente na internet, você encontra junto a pessoas de igrejas, de ONGs, você encontra facilmente o seu candidato aí no seu bairro, mas você consegue encontrar a nominata. Se interesse, vá atrás de saber quem é o conselheiro, o candidato, porque, repito, são muitas pessoas que estão tentando aparelhar o conselho tutelar para que a gente não consiga ter voz e vez. E, repito, o conselho tutelar pode tirar a criança de você, pode tirar uma criança de uma família e pode tentar impingir alguma doutrinação espúria. Infelizmente, pode sim acontecer. Então, é importante que nós tenhamos de todas as matizes ideológicas no Conselho Tutelar, que acaba, sim, sendo um cargo político. Infelizmente, sim, acaba sendo. Vai ser também a minha primeira vez que eu vou votar, tá? Então, durante a semana, você vai ver que nas minhas redes sociais eu não posso fazer campanha para ninguém, até porque eu não tenho ninguém específico, mas nós vamos falar sobre esse assunto. A gente vai mobilizar, a gente está tentando mobilizar mais políticos do meu partido
para a gente fazer esse chamamento para a galera ir votar, tá bom? Obrigado você que esteve aí na live junto com a gente, você que esteve curtindo. Repito, estava um pouco offline de lives, né? Estava um pouco sumido, mas se Deus quiser, em breve a gente vai ter novidades aí, tá? Fiquem todos com Deus, uma boa noite de domingo, fiquem na paz do Senhor Jesus e a gente se vê. Tchau.